Bom dia, João Vitor. Estou bem. E você? Como você está? A gripe tá querendo me pegar, mas tomara que ela não me pegue. Vou aguardar mais um pouco, João Vitor, pra ver se entra mais alguém, tá? Porque até agora só você que entrou. Vamos esperar os alunos entrarem. Todas as tarefas, João Vitor, mas você tá rápido, hein? Meu Deus. Isso é pra você ficar já livre, ficar tranquilo, de boa, sem ter que fazer tarefa? Espertinho você, né? Já tá cansado de ficar em casa, João Vitor? Gente, cadê esses alunos que não entram na nossa live? Meu Deus, não tem ninguém aqui, só você, eu e você, João Vitor, só nós dois. Eu vou aguardar mais um pouco pra ver se eles entram, né? Olha só, você vai poder responder tudo. Meu Deus. Então, ninguém ainda entrou mais.
João Vitor, eu vou encerrar aqui essa live e vou lá no grupo mandar uma mensagem para eles. Aí daqui a pouco eu volto, tá bom? Ah, o Dimitri entrou. Bom dia, Dimitri. Também, João Vitor, também estou com muita saudade de vocês, muita mesmo. Sério, muitas saudades. Meninos, mesmo que sejam só vocês dois, então eu vou começar a live, né? Porque de qualquer forma eu vou estar postando ela vai ficar aqui depois para os meninos poderem assistir e depois também eu vou estar colocando no YouTube. Então eu vou começar a nossa aula de hoje, tá? Primeiro, nós vamos começar corrigindo a tarefa de ontem. Então, abra um livro para mim na página 77 para nós podermos corrigir, tá bom? Vamos começar pela tarefa de português. Quando vocês estiverem com o livro aberto, coloca um joinha aí para mim saber que eu posso começar. Isso, Dimitri, português. Página 77, 77. Tá. Bom, pronto, Dimitri. Você já abriu seu livro? Tá, então vamos começar aqui. Nessa atividade aqui, da página 77, nessa questão número 1, eram para vocês numerar, né, nos quadradinhos que estão em branco, ao lado desse exemplo aí de uma página de dicionário, de acordo, né, com as legendas abaixo, de 1 a 6. Vamos lá então. Nesse primeiro quadradinho vermelho, onde está a setinha para a palavra balão, qual foi o número que vocês colocaram? Quero que vocês interagem aqui comigo, ó. Pode colocar as respostinhas aí. Então, vamos no primeiro balãozinho, no primeiro quadrado, que é o vermelho, que a setinha tá indicada para a palavra balão. Qual foi o número que vocês colocaram dentro desse quadradinho vermelho? Muito bem, João Vitor, que o número 1 significa a parte que aparece em destaque, indicando a cabeça ou a entrada do verbete, né? Então, nesse primeiro quadradinho vermelho, onde está indicado a palavra balão, o número que vai ser colocado é o número 1. E no quadradinho ao lado, que ele é o preto, que tá a setinha para a abreviatura. Qual o número que nós vamos colocar aí dentro desse quadradinho preto?
Isso, muito bem. No segundo quadradinho, né, que é o preto, que tá a setinha para abreviação, ele é o numeral 2 que nós vamos colocar aí dentro, porque o 2 fala que é a abreviatura que indica a classe gramatical. Então, essa abreviatura que está ao lado da palavra balão, né, que é o segundo quadradinho, vai ficar o número 2. Muito bem, meninos. E no terceiro quadradinho, que é um quadrado azul, que ele está indicando uma palavra que está dentro de um colchete. Qual o número que vai ficar dentro desse quadrado azul? De acordo com as legendas lá embaixo. Seis, muito bem, porque o seis é palavra que aparece em colchetes, indicando a área do conhecimento. Muito bem. Então, o terceiro quadradinho azul, onde está a setinha para a palavra aeronáutica, é o número 6 que vai ficar dentro dele. Muito bem. E o quarto quadradinho verde, né, que está indicado aí para essa frase, né, que começa aparelho redondo ou alongado, que voa por estar cheio de um gás mais leve que o ar. Nesse quarto quadradinho verde, qual o número que nós vamos colocar aí dentro? 3, muito bem, que é descrição de cada um dos significados da palavra. Então, no quarto quadradinho verde fica o numeral 3. Isso, muito bem, meninos. E ao lado, nós temos o quadradinho amarelo indicado para outra frase, né? Que tá: o aventureiro subiu na barquinha do balão e o soltou. Nesse quinto quadradinho amarelo, qual o número que vai ficar dentro dele? 5. Exemplos de uso da palavra em frases que aparecem com a letra inclinada. Muito bem, então nesse quadradinho amarelo nós vamos colocar o número 5. Muito bem, meninos. E no próximo e último quadradinho, que é o roxo, né? Que tá sendo indicado aí na separação da sílaba da palavra balão. Que número que nos restou para nós colocarmos aqui nesse quadradinho roxo? É o 4, né? E lá na nossa legenda, o número 4 tá falando que é palavra que aparece em destaque, separada em sílaba. Isso mesmo. Então, o quadradinho roxo, o número que vai ser colocado dentro dele é o 4, que é onde mostra a palavra separada em sílabas. Muito bem, meninos. Agora, vamos para a página 78, certo? Página 78. Número 2. Os verbetes podem apresentar ainda os seguintes elementos. Aí nesse quadrado abaixo está mostrando 3 elementos que podem estar aparecendo lá no dicionário, quando nós vamos pesquisar uma palavra, uma determinada palavra, né? Então, de vermelho, o som que uma letra tem na palavra; verde, o plural da palavra; e azul, a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Letra A. Sublinhe cada um desses elementos do verbetes abaixo de acordo com a legenda. Nesse quadrado, retângulo aqui vermelho, quais desses 3 elementos que tem aqui onde está falando da palavra mandão? Quais dos elementos acima que tem aqui na palavra mandão?
Então, vamos lá. Aqui, nesse retângulo vermelho, onde está falando da palavra mandões, vocês vão estar sublinhando de verde o plural. Por que o verde é o plural das palavras? E aqui no mandão, nós temos o plural da palavra mandão, que é mandões. Aqui na última linha, ó, tá assim, PL, que significa o plural, e na frente mandões. Então, vocês vão sublinhar essa parte de verde, que é onde está mostrando o plural da palavra mandões, certo? Bom dia, Sofia. E além desse elemento do plural, aqui onde está falando da palavra mandão, nós temos um outro elemento que é mostrado aqui, que é o de azul, que está falando lá em cima, que é a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Então, de azul, vocês vão sublinhar onde está escrito aí na terceira linha, feminino, aí 2 pontos, mandona, certo? Então, mandão também tem esse outro gênero, mandona. Então, vocês vão sublinhar de azul onde está mandona e de verde o plural onde está escrito mandões, certo? Agora, nesse outro retângulo, onde está falando da palavra zeloso, nós temos apenas um dos elementos que aparecem lá em cima. Qual o elemento que nós temos aqui na parte do zeloso? Meninos, qual a resposta que vocês colocaram no retângulo do zeloso? Não. No retângulo aqui do zeloso, tem apenas um elemento daqueles que estão lá em cima, que é o vermelho. Olha lá, o que fala no vermelho? O som que uma letra tem na palavra. Então, aqui, nesse retângulo onde está falando do zeloso, ele colocou o som que tem uma letra. Então, ele colocou entre colchetes o, zelou. Então, colocou o som do o. Então, esse o aqui, você vai sublinhar ele de vermelho, certo? Na letra B, vamos lá. Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? A palavra zeloso, ela é um substantivo, um adjetivo, um verbo ou um pronome possessivo? Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Adjetivo. Muito bem. Então, a alternativa que nós vamos marcar aqui na letra B é adjetivo, né? A palavra zeloso, ela é um adjetivo, certo? Na letra C, qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? A palavra mandão, qual que é a classe gramatical dele? João Vitor, quase. O gênero é masculino mesmo, mas a classe gramatical não é verbo. Olha lá no retângulo da palavra mandão, tem as abreviaturas.
que pode ser duas, AM e SM. O que significa AM ou SM? Adjetivo masculino, isso mesmo. Então, a classe gramatical é um adjetivo e o gênero masculino. Ou então, ele também é um substantivo masculino. Lá em cima, ó, lá onde está mostrando o exemplo da palavra mandão, ele coloca, né, duas abreviaturas, AM ou SM. Então, pode ser um adjetivo, né, ou um substantivo. E o gênero é masculino. Então, vocês podem colocar adjetivo masculino ou substantivo masculino. Na letra D, como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Aqui na letra D, eu quero que vocês colocam a separação das sílabas das palavras mandão e zeloso. Coloca aí para mim a separação da sílaba dessas duas palavras, mandão e zeloso. Como que é feita a separação da sílaba? Não, João Vitor, a separação é feita com ponto mesmo, mas tá pedindo para você separar as sílabas aqui na letra D, que é que você separa a sílaba dessa palavra, que você coloque a palavra aí separada a sílaba. Então, como que é separada a sílaba? Como que vai ficar a palavra mandão separado? Isso, mandão. E zeloso? Isso, então a separação da sílaba da palavra mandão vai ficar, ela é separada em duas sílabas, né? Mandão. E zeloso é separado em quantas sílabas? Isso, João Vitor, em três. Zeloso. Então, zeloso, ele é separado em três sílabas. Muito bem. Isso, Sofia, muito bem, meninos, isso mesmo. Tô gostando de ver, hein? Agora vamos para a última, né? Que é esse texto que tem aí nesse retângulo amarelo, que é para nós completarmos com as palavras corretas. Então, vai ficar assim, ó. O verbete de dicionário é formado pela, vai ficar palavra, tá? Quem colocou palavra tá certo. Então, ele é formado pela palavra. Acertaram? Certo. Então, vamos lá. O verbete de dicionário é formado pela palavra e os. Qual que é a próxima palavra que vai ficar? O verbete de dicionário é formado pela palavra e os. E os. Não é elemento. E os significados. E os significados dela. Então, a primeira é palavra, a segunda é significados. Sendo apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. Então, vai ficar assim, ó. Palavra, significados, singular e alfabética. As palavras que vão estar completando esse pequeno texto. Então, a primeira é palavra, depois significados, depois singular e depois alfabética. Então, vai ficar assim, ó.
O verbete de dicionário é formado pela palavra e os significados dela, sendo apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. No verbete também podem ser encontradas explicações como plural, o gênero, a separação silábica e o som. Acertaram aí, meninos, as respostas? Então, eu vou estar lendo o texto novamente para vocês verem como ele ficou. O verbete de dicionário é formado pela palavra e os significados dela, sendo apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. No verbete também podem ser encontradas explicações como o plural, o gênero, a separação silábica e o som, certo? Então, meninos, nós terminamos, né, a nossa correção dessa atividade. E no nosso bloco da data de hoje, eu coloquei para vocês estarem realizando a atividade da página 79, tá? E nessa página 79, ela tem duas questões, a número 1 e a número 2 aqui, ó. Que é essa página, tá? E vocês vão precisar utilizar um dicionário, tá? Para vocês conseguirem fazer essa atividade. Caso vocês não tenham um dicionário, tentem pesquisar na internet, porque vocês conseguem estar realizando, tá? Na número 1, tá pedindo aqui para vocês escreverem as classes gramaticais dessas palavras e os gêneros dessas palavras que estão abaixo. Então, a alternativa tem do A ao F. Então, nós temos 6 palavras, tá? E nessas 6 palavras, vocês têm que colocar qual que é a classe gramatical delas, se elas são substantivo, adjetivo, verbo, e qual que é o gênero. O gênero é masculino ou feminino. Então, vocês vão estar respondendo a número 1 dessa forma, né? E ele do lado tá dando uma dica para vocês, ó, que vocês podem consultar, né, um dicionário para descobrir a classe gramatical, porque no dicionário, quando vocês procuram essas palavras, lá tá a abreviação da classe gramatical dessas palavras. Na número 2, tá falando o seguinte: você já imaginou como é escrever um dicionário? Chegou a sua vez de produzir um verbete de dicionário. Para isso, escolha uma palavra para ser a cabeça ou entrada do seu verbete e produza-o de acordo com as indicações a seguir. Então, essa resposta número 1, ela é pessoal. Vocês que vão escolher uma palavra para vocês estarem colocando elas aqui, entendeu? Tá? Igual é feito no dicionário. Então, chegou a vez de vocês de escreverem uma palavra aqui igual ela tá escrita no dicionário. Vocês vão colocar o nome da palavra, a categoria gramatical, que é a abreviação, a área do conhecimento e as definições da palavra e exemplos. E aqui embaixo está pedindo para vocês colocarem a palavra separada em sílabas, certo? Então, essa resposta é pessoal. João Vitor, que bom que você já fez, mas eu estarei corrigindo essa tarefa só amanhã, tá bom? Então, agora, nós vamos para ciências, tá bom? Deixa eu só abrir aqui.
Na Ciências, ontem eu pedi para vocês responderem a página 218, né? Então, vou abrir aqui na página 218 para nós fazermos a correção. Aí, vocês também abrem aí o livro de vocês na página 218. Tá? Que a página 218 é essa daqui, ó. Na número 1 aqui, da página 218, tá pedindo, né, para vocês traçarem o caminho ligando os órgãos pelos quais o ar passa durante a expiração. Por onde o ar passa, em quais órgãos começa primeiro esse processo da inspiração? Coloquem aí para mim o caminho que vocês ligaram dos órgãos. Então, lá em cima tem o ar atmosférico, né? Começa pelo ar atmosférico e vai primeiro para qual órgão do nosso corpo? Vamos ligar aí o caminho. Começa pelas narinas, muito bem. Então, o ar atmosférico, a gente liga ele até as narinas. Depois das narinas, por onde é passado esse ar atmosférico? Então, ele vai entrar nas narinas e depois na cavidade nasal. Depois da cavidade nasal, ele vai para faringe, muito bem. E depois da faringe, ele vai até a Isso, da cavidade nasal, ele vai para a faringe. Depois da faringe, qual é o próximo órgão? Depois da faringe, qual é o próximo órgão que vai passar o ar, meninos? Sim, Dimitri, já estamos quase terminando sim, tá? Meninos, cadê a próxima resposta? Depois da faringe, qual é o próximo órgão que é passado o ar, que a gente faz, que é feito nesse processo de inspiração? Depois da faringe é a Ninguém vai responder. Então, vamos lá. Depois da faringe, o próximo órgão que vai passar o ar é para a laringe. Então, primeiro, da cavidade nasal, ele vai para a faringe. E depois da faringe, ele vai para laringe, certo? E depois da laringe, ele vai para a traqueia, certo? Depois da traqueia, esse ar vai passar pelos brônquios. Depois dos brônquios, ele vai para os bronquíolos, certo? E depois dos bronquíolos, eles vão até os alvéolos pulmonares. Então, esse é o caminho traçado, né, do ar durante a inspiração.
certo? Agora, vamos lá na número 2, né? A número 2, ela era para vocês fazerem para vocês refletirem, né? Então, vamos lá. Caio está resfriado e seu nariz está entupido, fazendo respirar pela boca. Como isso pode interferir nas características do ar que chega aos pulmões dele? O que vocês responderam nessa número 2? Porque aqui, ó, na respiração dele, a respiração ela é feita pelo nariz, né? Mas como ele tá com o nariz entupido, então ele tá tendo que respirar pela boca, certo? Então, como que isso pode interferir nas características do ar que chega até os pulmões dele? Quem respondeu, coloca aí para mim a resposta. Sim, João Vitor, em partes realmente tá certo, porque ele aqui, ó, como ele tá resfriado, né, e ele tá respirando pela boca, então, ao respirar pela boca, o ar, ele não passa, né, pelas narinas e nem pela cavidade nasal. Então, o ar, ele chega aos pulmões do Caio, então, esse ar que vai chegar nos pulmões do Caio, ele não vai estar previamente aquecido, não é isso? E é esse processo que precisa ser feito. Então, como isso não ocorre, então interfere justamente aí nessa purificação do ar que o João Vitor respondeu. Então, tá certo. E isso acontece porque ao respirar pela boca, né, o ar ele não passa pelas narinas e nem pela cavidade nasal, onde é feito esse processo. Certo? Agora vamos ver a atividade que eu coloquei hoje, né, no nosso bloco. Eu coloquei no bloco de atividades os movimentos respiratórios para vocês estarem colocando no nosso caderno de ciências, tá? Que é o movimento de inspiração e o de expiração, né? Então eu coloquei esse pequeno texto, né, de explicação para vocês estarem passando para o caderno e ao mesmo tempo estudando sobre esses movimentos respiratórios. Após vocês colocarem essa explicação no caderno de ciências, eu pedi para vocês responderem, né, as questões que estão na página 224 e 226, né? Então, vocês vão estar respondendo as questões dessa página aqui e dessa página, certo? São 3 páginas que eu coloquei para vocês estarem respondendo. Certo, meninos? Aí, nessa atividade que eu coloquei para vocês fazerem, aí amanhã a gente corrige essa atividade. João Vitor também tô com muita saudade de todo mundo. Então, por hoje é isso, meninos. Muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Gostei muito dessa nossa interação. Continue dessa forma, tá? Não deixem de estudar, não deixem de fazer nossas
atividades, tá ok? Que elas são muito importantes. E fiquem com Deus. Um beijo. E até amanhã. Amanhã o nosso horário é às 8h30, então eu espero todos vocês aqui comigo. Tchau!